Salve, camaradas! Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Mais um vídeo do Núcleo de Estudos Marxistas Sócrates Brasileiro. Esse vídeo é um vídeo mais tranquilo, é um vídeo que a gente vai reagir a algumas coisas. Nós separamos uma notícia para ler, que aconteceu ontem, dia 13/2, e dois vídeos que vão ajudar na nossa formação também. Vamos debater um pouco sobre essa notícia, porque, para quem não está acostumado com a grande rede social Twitter, que eu frequento muito, não está acostumado com os debates que lá acontecem. E nós vamos comentar um pouco sobre o que está acontecendo com relação a esse caso específico. E depois nós vamos ver dois vídeos do canal Sem Classe. Espero que eles não derrubem nosso vídeo, por favor. Somos camaradas. Que vai ajudar um pouco na nossa contribuição de formação. A gente vai revisitar os conceitos que vão ser trazidos aqui, mas é importante a gente ter um primeiro panorama geral de desses dois temas que nós vamos trazer. Então, eu quero deixar aberto aí para o João fazer sua primeira apresentação, dar seu boa noite a todos, e aí depois a gente já começa com a leitura. Salve, rapaziada, salve todo mundo. Tamo aí de novo, continuando essa epopeia pelos termos e pelos conceitos marxistas. Dessa vez vamos ser menos acadêmicos, menos textuais. Vamos trocar uma ideia mais livre. Isso aí, João. Então, vamos começar. Eu vou deixar a matéria que a gente vai ler rapidamente aqui na descrição do vídeo para todo mundo acompanhar e ler a matéria inteira. Eu vou só fazer um resumo muito breve desse texto, dessa matéria que saiu no G1. Então, nós vamos falar sobre um atentado terrorista que aconteceu, que na verdade não aconteceu, graças a Deus, em Montemor, perto da região de Campinas. Foi feito uma tentativa de atentado numa escola, onde um menino, um jovem de 17 anos, foi detido. Ninguém ficou ferido nesse atentado terrorista, tá? Ele tinha uma suástica no braço e tinha uma machadinha, além de combustível e pregos para atear fogo em pessoas. Pessoas, leiam-se, crianças que estudam nessa escola. Ele estudou nessa escola Vista Alegre, enquanto estava no 5º ano do ensino fundamental. Duas bombas chegaram a ser jogadas pelo jovem na frente da escola e houve duas explosões, mas nada aconteceu de mal fisicamente para as pessoas e para as crianças. Todos os alunos foram dispensados, a rua da escola foi interditada, as polícias militares, civil, o corpo de bombeiros e algumas ambulâncias foram para o local, e aí encontraram uma carta dele e uma réplica de fuzil, tá? Aí aqui na reportagem tem fotos que vocês vão poder ver dele, dessa, desse fuzil, dessa réplica de fuzil. Inclusive, ele tinha um exemplar do Mein Kampf do Hitler, tá? E ele estava usando coturno, ele estava usando luva, enfim, ele estava todo equipado. Tava com a E abraçadeira com a suástica também, a né? braçadeira, exatamente, ele estava com uma braçadeira da suástica. Aí são as garrafas que tinham combustível que ele ia jogar nas crianças, né? Aí é o resumo que eu li. Aí a suástica dele.
a reunião dos policiais e de ambulâncias, né, que foram para a escola, a interdição da rua, aí o fuzil, que era uma réplica, e o exemplar do Mein Kampf, do Hitler, né? Aí todos os aparelhos que ele tava, né? O coturno, as luvas, a machadinha, a suástica, uma bandana para cobrir o rosto. E é isso aí. É isso. Mas depois vocês dão uma olhadinha melhor na matéria, lê ela completa. Provavelmente vocês já estão sabendo, né? Agora eu queria falar um pouco sobre a carta, que é aí que mora a celeuma que se criou no Twitter. Eu vou pegar aqui no meu celular, porque aí eu consigo ampliar um pouquinho mais. Eu vou ler para vocês. Ele começa falando que ele está dominado pelo ódio e rancor. Ele sente saudade de como era antes. Ele se pergunta por que ele é dessa maneira, como ele chegou nesse ponto, e que lá no fundo ele queria fazer parte do padrão. Diz que a tal vista alegre que é a escola vai ficar com uma vista triste. Aí no meio ele escreve assim, nessa parte do meio onde tem a SS e o 88. Abandonado, sozinho, sem amigos e família, pronto para morrer. Partirei com sangue nos olhos, nada vai me impedir. Irei desligar meus últimos sentimentos. Já tentei chorar, mas não consigo. Não consigo sentir tristeza, por mais triste que seja diante de certos olhares. Talvez eu seja um erro. E aí ele põe uma SS e um 88. Para quem não sabe, o 88 significa Heil Hitler, porque eles fazem da mesma maneira que o PCC faz, né? O 1533 significa P, o 1533CC. E eles usam o 88 como HH, que significa a saudação nazista Heil Hitler. Tá? E a pronúncia também é alemão, né? Exatamente. Ele continua falando, nada importa, cada segundo, cada momento, cada ação é insignificante. Cansado de viver, me sinto vivo milhões de anos. E aí agora o ponto-chave que traz, de fato, o nazismo, né? Que ele fala, as escórias não conseguiram me influenciar. Não faço parte deles. Sou fora do padrão, superior dos demais. Então aí a gente consegue ver claramente a supremacia, né? Que tem relação com todo o arcabouço nazista. E aí, onde mora o grande negócio que foi feita a discussão lá no Twitter? As pessoas falaram assim, olha, a carta mostra que ele é um jovem passando por problemas psicológicos graves, que ele é uma pessoa que tem dificuldade para lidar consigo, com talvez seu corpo, talvez com sua sexualidade, talvez com outras coisas. A gente sabe que realmente a adolescência é um período muito difícil, né, que a gente vive. Mas ele decidiu se encontrar guarida, residência dentro desse mundo nazista, neonazista em céu, que a gente costuma ver por aí. E aí as pessoas no Twitter da esquerda liberal estavam dizendo assim, ele é uma vítima da sociedade que impõe os padrões para que ele viva. E aí, isso é culpa da sociedade. Ele encontrou apenas um meio de expressar seus problemas, suas dificuldades internas no nazismo. E aí a gente vai discutir um pouco sobre isso, porque eu não sei, a gente vai ver o que o João pensa agora. Espera um pouco. Uma coisa, outra coisa, sabe?
que de fato a adolescência é um momento muito complicado, complexo da vida das pessoas, ela é. Que você se sente deslocado, é verdade. Que às vezes você tem muita dificuldade em se relacionar com outras pessoas porque você não faz parte de um determinado padrão, também é correto. Agora, isso não justifica de modo nenhum que você consiga achar correspondência num discurso nazista, supremacista, para poder atacar essas coisas, sabe? Esse discurso é um discurso que mata pessoas. Principalmente a gente já sabe quem: os negros, os homossexuais, os trans, os judeus, os comunistas, sabe? Então, não dá, na minha opinião, para a gente dizer que a culpa é da sociedade, de que isso aconteceu porque ele não estava preparado no mundo da adolescência. Isso é querer justificar de alguma maneira o erro dele, sabe? Eu já penso dessa maneira. O nazismo, ele é o refúgio do covarde. Ele é o refúgio do covarde. As pessoas são covardes. E essas pessoas que têm se colocam nesse lugar de entender o nazismo como o refúgio delas, elas estão, como foi falado agora no fim da carta, elas se colocam como pessoas superiores às outras, a supremacia. E isso é absolutamente danoso para a sociedade, porque isso mata as pessoas. Esse discurso mata as pessoas. Então, e foi isso que ele foi fazer, inclusive. Foi isso que ele foi fazer. A única intenção que ele tinha lá era matar crianças, que nem da idade dele eram. Não estou dizendo que tinham que ser, mas assim, é totalmente desconexo com a realidade, completamente fora. O nazismo, ele tem que ser esmagado, ele tem que ser dilacerado e destruído. Ele só serve para isso. A gente não pode entender que uma coisa é a gente pensar num antipunitivismo, é a gente pensar numa educação, são coisas que a gente vai tratar depois. Agora, a gente está falando de nazista. Nazista. São coisas diferentes. Então, meu ponto é esse. A gente não pode amenizar a situação que foi feita por conta de ele ser um adolescente que está passando por problemas psicológicos. Não pode. Agora vamos ver o que o João tem a nos dizer sobre isso. Eu, infelizmente, não tenho dinheiro pra pagar advogado, então eu não posso dizer tudo que eu penso, né? Mas, cara, tem algumas coisas aqui que eu acho que vale pontuar, assim, né? Primeiro, que é isso, assim, eu lido com adolescentes todos os dias, eu sei muito bem que é uma fase difícil, que é uma fase de mudança, é uma fase de transição e que, no fundo, todo mundo quer se sentir sendo parte de alguma coisa, né? E eu acho que é uma reflexão, assim, que a gente precisa fazer de fato, que é o seguinte: a gente tem muita dificuldade de lidar com. De conseguir trocar ideia com o adolescente, com a molecada, assim. E isso acontece por vários motivos, né? Às vezes a gente usa uma linguagem que distancia, às vezes a gente não tá, né, num lugar, a gente, né, quer sempre usar uma régua vertical, sabe? Eu já passei por isso, eu sei o que você tá passando. E eu acho que o que adolescente quer no fundo é fazer parte de alguma coisa. E aí acaba, né, encontrando abrigo em
nesses fóruns bizarros aí da internet, nos chains e tudo mais, que Uhum. é, né, o ninho dessa desgraça que é esse tipo de pensamento, né? É isso, assim, é um pensamento que mata a gente, pô, a prova é isso, o moleque tava indo pra matar a gente, pra matar criança, né? Assim, eu quero concordar com a coisa que ele escreveu na carta, que é talvez eu seja um erro, de fato, isso é um erro. É um erro que, olha, né? É um adolescente, é uma criança, né? Mas também não é inocente, sabe? Sabe Exato. muito bem o que tá pensando, sabe muito bem o que tá acontecendo e planejou, premeditou, pensou naquilo, né? É muito fácil, porque é muito fácil depois que o cara é racista, que o cara faz um discurso nazista em público, alegar que tava passando por um surto psicológico, né? Que precisa de cuidado psiquiátrico. Cara, é o tipo de coisa que a gente precisa abrir os olhos e não tentar passar pano, entendeu? É problema, é errado e esse tipo de pensamento tem que ser exterminado. Não tem, poucas ideias. Esse aqui é o negócio. Não pode. Tem vamos voltar a falar de discussão do Twitter, né? Que é isso, né? É o pior lugar para você dar voz às pessoas, porque geralmente a polêmica vai ser um negócio absurdo, né? É o reduto dos chatos da internet, é o Twitter. A maior concentração de chato por pixel quadrado que a gente pode encontrar na rede de interwebs. E, cara, não faz muito tempo que eu nem lembro quem foi, eu só lembro da situação que um cara encontrou um cara com umas tatuagens nazistas e uma camisa nazista e tal, e chamou a polícia. A polícia levou o cara e o delegado falou: pô, o cara tá fazendo nada não, é isso. E aí, eu queria lembrar que o prefeito de Maricá, eu acho que é de Maricá, né? No, do Rio de Janeiro, encontrou um cara com a camisa com a saudação nazista e ele só jambrolhou o cara na porrada. E ele agiu da forma correta, entendeu? Pô, a gente sabe muito bem de que lado as nossas instituições estão no país, pô. Vi de 8 de janeiro aí que mal passou um mês, né, de tudo que aconteceu. Vi o dia da eleição, o dia do segundo turno, que as polícias estavam, né, parando ônibus e impedindo pessoas de votar. Então, pô, a institucionalidade, infelizmente, não vai combater isso como deve ser combatido. E esse é o grande negócio, assim. Né? A gente tem que levar para a luta das ideias, precisa levar para a luta das ideias mesmo, porque né, a galera tem que entender que isso é uma merda que precisa ser exterminado, que ninguém pode brincar com isso. E a molecada acha que isso é brincadeira, né? Começa achando que é uma brincadeira, que é legal ser diferentão, né? Começa a achar que é melhor que todo mundo, porque se acha mesmo. E aí no fundo tá, né, se vestindo de skin de Free Fire pra matar criança na escola, que é uma coisa bizarra. E tem vazão, e é tido como ídolo em qualquer fórum que você entra aí. Então, pô, não dá pra ficar passando pano, não dá pra ficar achando, coitadinha, não sei, não é, infelizmente, isso acontece muito mais do que a gente imagina, e tem muito mais gente do que a gente imagina entrando nessa pira aí, entrando nessa loucura, porque acha que é legal, porque acha que é legal fazer parte de um grupinho, né? E fazer parte de um grupinho que exclui e extermina outros grupos, né? Então não dá, cara, não dá. Esse moleque aí, ainda bem que foi burro o suficiente pra ser pego antes, ainda bem que é um imbecil que não sabe nem escrever, né? Ainda bem, ainda bem. E tomara que todo mundo que pensa igual tenha o mesmo fim, pra não dizer, né, o pior. Coisa pior. É isso mesmo. É isso, gente. Então, o nazista a gente não pode discutir. Eu fico pensando, tem um cara célebre aí que o Luigi costuma reagir, né? Que eu adoro ver os vídeos que o Luigi reage ao Paulinho Cogos. E
ele defende arma com a criança, sabe? Imagina se esse moleque tem um acesso à arma, como os Estados Unidos têm tranquilamente. Você vai no Walmart e compra arma, sabe? Ele tinha cometido uma chacina, porque ele não ia ser impedido por ninguém. Ele só foi impedido porque ele não estava realmente com armas de fogo. As pessoas conseguiram impedir ele antes, porque ele estava com uma machadinha. A polícia chegou antes por causa disso. Agora imagina se ele chega com um fuzil na mão, comprado no Walmart, porque o Paulinho Cogos acha que a criança tem mentalidade suficiente para lidar com arma, coisa que nem adulto tem. Tem aí o caso do advogado que foi para a sala de exame, morreu, mais um que vai fazer par com o grande Olavo de Carvalho, sabe? E esse cara teria acesso à arma no mundo Paulo Cogos, no mundo libertário, né, como eles chamam. Eles teriam acesso. E aí a merda estaria muito pior, teria matado muito mais gente. A gente tem alguns casos no Brasil que a gente pode relembrar, como aqui em Suzano, se eu não me engano, que foi. Suzano. E a gente tem casos de chacinas que foram feitas. E ele poderia ter feito coisas muito piores. As crianças inocentes que estavam ali, os professores que estavam ali, todos eles teriam realmente ido embora, sabe? Então é um discurso muito complexo que a gente tem que debater entre nós, mas a gente tem que pensar que não é suficiente a gente debater. Não é suficiente, sabe? Infelizmente, essas pessoas precisam ser combatidas por outros meios. Tem um vídeo rolando aí na internet desses libertários que foram para uma reunião que teve, era uma coisa pública, e o pessoal da UJR, se eu não me engano, foi lá e bateu nos caras e tirou a bandeira dos caras e eles ficaram choramingando na Foi internet. a Bienal da Uni. Bienal da Uni. E aí eles ficaram lá chorando porque eles perderam lá a bandeira e tudo. E eu digo que acho que foi pouco. Acho que foi pouco, sabe? Tem mais é que se fuder mesmo. Tava todo mundo Não com a tem carinha jeito. limpa pra fazer vídeo chorando, né? Não Então, aconteceu sabe? nada. Então, vamos com calma. Tem que debater, a gente está trazendo esse assunto porque é um assunto que cada vez mais a gente está vendo no Brasil. Santa Catarina teve o maior partido nazista fora da Alemanha, né? E é um tema que não só continua a existir no Brasil, como cresce. Como cresce. Temos que nos precaver e temos que combater esse tipo de gente, sabe? E eu Então, acho que um ponto que, né, que também pode entrar na discussão aí, eu acho que é um ponto profundo até de discussão, é porque são sempre escolas que são alvos desse tipo de ação, né? E eu acho que isso leva a refletir também, né? Por que, que é uma escola assim, né, eu tô aqui partindo do achismo, mas, pô, escola é um ambiente muito cruel, né? No geral. E eu acho que é uma reflexão que a gente tem que. Opa, a gente tem que ter também, assim. É, qual que é o papel que a escola está assumindo nisso tudo, né? Porque não é um lugar de formação, porque se fosse esse imbecil desse moleque não tava aí defendendo o nazismo e fazendo o que fez, né? Achando isso legal, assim. A escola que ele frequentou não cumpriu o papel nesse sentido. Mas aí eu acho que é uma discussão que pode ficar até para outro vídeo depois que. sim. Então é isso, gente. Com relação a esse caso, a gente vai terminar por aqui. Não vamos nos estender muito. Vocês opinem aí nos comentários, falem quais são as suas
opiniões. Estamos sentindo falta de interatividade com vocês. Conversem lá com a gente, exponham suas opiniões e vamos conversar um pouco sobre isso também. E para você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, por favor. Dá um like no vídeo, porque ajuda a espalhar para outras pessoas. Comenta aqui no vídeo também sobre o tema que você quiser, sobre esse vídeo, sobre a notícia que a gente leu e falou um pouco. Então, ajude a nossa comunidade a crescer. Ajude a nossa comunidade a crescer. Porque é muito importante para a gente, para poder levar o marxismo para outras pessoas, para a gente crescer o nosso canal e poder fazer aquilo que a gente tem em mente. A gente ainda precisa crescer muito para transformar esse canal num meio realmente positivo, e eu já estou muito contente porque temos mais de 30 inscritos no canal. Estamos conseguindo levar a palavra para mais gente, mas ainda precisamos de mais pessoas. Vamos fazer com que isso aconteça. Então, curta, compartilhe. Aquele camarada seu que está no mundo das drogas, lendo Mises, vendo coisas anarcocapitalistas, por favor. Vendo vídeo do Paulo Cogos. Vendo vídeo do Paulo Cogos. Ajude esse ser a se iluminar e traga ele para cá, porque a gente começa aqui desde o começo e vai ser um programa muito bom. Para quem não lembra, no vídeo passado já está disponível o texto que nós vamos tratar daqui a uma semana. O vídeo vai ser feito em duas partes, o texto vai ser lido em duas partes, porque são 60 e poucas páginas. Mas não se assustem com o número de páginas do texto, por favor. Ele é muito simples de ler. Cada tema, ela escreve, a Marta escreve em pequenos capítulos. Cada capítulo não tem mais do que 4 páginas. Então, assim, é uma leitura muito fluida. Você consegue ler em uma sentada pelo menos metade do livro. Por isso que a gente vai fazer em duas partes, para não ficar muito grande o vídeo e para a gente também ter tempo, porque fazemos outras coisas que não a produção do conteúdo. Mas vai lá e baixa o PDF para que a gente consiga fazer isso de uma maneira onde haja então a leitura prévia, que é o que a gente sempre tem recomendado, certo? Então vou deixar o João fazer suas considerações finais e um abraço. Isso aí, valeu por compartilhar aí. Acho que foi mais fluido, né? A gente conseguiu trocar uma ideia, colocar uma opiniãozinha, não falar tão sério e seguindo aí, né, a seriedade, já que ele já foi citado. Queria terminar esse vídeo com a citação recente do Olavo de Carvalho. Muito obrigado, até mais, gente. Falou, galera, obrigado, tamo junto.